18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas, dando sequência na programação da Mix. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação da Mix. E ontem, Karime Leão, não falei o nome de alguém que mandou aqui um abraço, você deu boa noite e esqueceu o nome da pessoa, deu o título e esqueceu o nome. Vamos dar uma boa noite agora pro José Mendes, ele que é diretor da Defesa Civil Municipal e sempre acompanha aqui o programa 18 horas. Faça assim como o José Mendes também, manda aquela mensagem pra gente lá no nosso chat do YouTube, né? Pesquisa lá, @18horasnews ou só 18 horas news, você já vai encontrar a gente aqui durante a nossa programação em vídeo, direto pro YouTube, e também tem o nosso Instagram, né, Karime? @18horasnews. Gente, segue a gente, comenta, faz comentário, manda mensagem que a gente atende e responde. Exato, e manda pra gente também a sugestão como é que tá o trânsito, né? Manda pra gente vídeos, fotos, fique à vontade para contribuir com o nosso programa. Participa do 18 horas você também. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E aproveitando que a gente tá falando, né, Karime, sobre trânsito, falando sobre como é que tá essa volta pra casa nesse momento, antes de a gente chamar a promoção, bora ver com o André Meirelles como é que tá a rua, Karime? Ele tá com a gente, André, boa noite, André, tá ligado com a gente? Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha só, eu estava agora há pouco apurando uma situação aqui sobre um vazamento em uma empresa no Distrito Industrial, onde tem algumas pessoas que estariam passando mal. A gente já está em contato aqui com os órgãos competentes para saber. E daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso. Mas agora vamos para o trânsito aqui da capital amazonense. E acontece nesse momento uma forte retenção na Avenida Constantino Neri, nessa volta para casa, no sentido bairro, ali nas proximidades da Rua da Maromba. O trânsito está bastante concorrido por lá, muitos veículos na via, e essa situação, como de praxe, se repete na Avenida Djalma Batista. A gente passou agora há pouco no sentido contrário, mas para quem está voltando para casa no sentido bairro, também vai ter que enfrentar esse trânsito carregado por lá nesse momento agora. Agora a gente traz mais uma informação rápida aqui, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham, sobre um destaque da indústria aqui do Amazonas. O Polo Industrial de Manaus voltou a registrar alta na produção de bicicletas e só no mês de junho foram mais de 30 mil unidades fabricadas, e isso aí representa um crescimento de 2,3% em relação a maio. Agora o destaque fica para as bicicletas elétricas, essas que já estão transitando aqui pelo trânsito de Manaus, que continuam ganhando também espaço no mercado. E no primeiro semestre desse ano, a produção desse tipo de modelo cresceu mais de 87% em comparação ali com o mesmo período do ano passado, e já representa mais de 20% de todas as bicicletas produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus. As mountain bikes lideram a fabricação em junho, né? Lideraram aí, seguidas pelas bicicletas urbanas e de lazer. E a maior parte dessa produção segue para a região sudeste do país. É um cenário que reforça aí a força aqui da indústria amazonense e tem mostrado aí o avanço da mobilidade sustentável aqui no Brasil. Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora sim! Pois é, agora sim, atenção para você, motorista por aplicativo de carro ou de moto que acompanha aqui a nossa programação da Mix. Você que também é taxista, se liga agora, gente. Manda pra gente aquela nossa mensagem de 30 segundos pra nossa Rádio Mix Manaus, porque a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina ativa Max da Atem. Então, aquela história, estaciona rapidinho o carro e manda um áudio de 30 segundos aqui para o WhatsApp da Rádio Mix, que é o DDD 92 993 12 1007 993 12 1007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina ativa Max da Atem. Mas só vale, né, Karime, aqueles áudios enviados durante o nosso programa de 6 da tarde até as 7 horas da noite. E também, gente, vamos caprichar ali na criatividade. Eu até preparei um rap, você quer ouvir, Karime? Vamos aí, fala aí, ó o exemplo. Vamos lá.
vamos lá, se liga no exemplo. Sou motorista de app e tô na rua toda hora, rodando por Manaus de dentro pra fora. Passo na Djalma, Torquato e Constantino, sempre ligado na Mix, seguindo o meu destino. Das 6 da tarde até as 7 da noite, sabe onde eu tô? No programa 18 horas, que sempre me acompanhou. É a notícia completa, informando nota 10, Karime. Com a gasolina ativa Max da Atem, eu vou mais além. Meu passageiro já sabe, pode confirmar. Entrou no meu carro, a Mix vai escutar. Por isso é que eu mando esse rap com alegria e também 40 litros do tanque. Combina comigo, hein, Karime? Olha aí, gente, olha aí. Olha o exemplo, Pô, faz um rapper aí, chama os amigos pra ajudar, pra cantar junto. É um exemplo, né? A ideia... Não significa que seja só rap. Não, pode ser lógico, uma rima, fala também do coração, o que você pensa. Mas manda uma coisa animada, uma coisa criativa, uma resposta muito maneira pra você ser aí, quem sabe, dependendo da nossa banca jogadora, ser o vencedor de hoje. Lembrando, tá? Se você não ganhar hoje, amanhã tem mais, mas aí você tem que mandar novamente um novo áudio aqui pro 18 horas. Não perde essa chance, começa valendo agora. Exato, e o concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026. Manaus agora, 18 horas e 9 minutos. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. As passagens aéreas continuam pesando no bolso dos amazonenses. E eu, André Meirelles, trago os detalhes do ranking da Agência Nacional de Aviação Civil, que coloca o Amazonas entre os 4 estados com as passagens aéreas mais caras do Brasil. Os incentivos fiscais para as indústrias do Polo Industrial de Manaus foram ampliados e os créditos de ICMS podem chegar a 100%. Eu, Vanessa Lima, falo sobre o que essa medida representa para a economia do Amazonas. E na política, eu, Kennedson Paes, falo sobre uma votação que aconteceu ainda há pouco lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o deputado estadual Adjunto Afonso foi eleito o novo presidente da ALEAN. São os detalhes, a gente fala logo mais aqui no 18 horas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Gente, antes de começar, de entrar no nosso assunto aqui que estava programado, eu tenho uma atualização a respeito da notícia que o André Meirelles abriu o programa. O seguinte, um vazamento de produto químico mobilizou o Corpo de Bombeiros no Distrito Industrial de Manaus. A ocorrência foi registrada na tarde de hoje, quinta-feira, em uma empresa da região. As equipes foram acionadas e seguem atuando no local. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não divulgou detalhes sobre as causas do vazamento, nem sobre possíveis vítimas. E novas informações a gente segue acompanhando com o repórter André Meirelles na tarde, foi hoje, na tarde dessa quarta-feira. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos, André Meirelles continua apurando e novidades a gente atualiza ao longo da edição de hoje do programa 18 horas. E a gente volta a falar o quê? Sobre um problema grave que o estado do Amazonas enfrenta, que é a falta de segurança nas fronteiras. A questão é tão grave que o Ministério Público Federal acionou a Justiça contra o governo federal sobre a redução de 60% no quadro de delegados da Polícia Federal em área estratégica de combate ao narcotráfico aqui no estado. Essa ação civil pública contra a União exige a recomposição emergencial do efetivo da Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, no Amazonas. A gente já falou aqui, inclusive, Karime, que é uma região bastante preocupante porque fica ali na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, rota estratégica do tráfico internacional. E segundo o Ministério Público, essa unidade sofreu uma redução drástica do efetivo e por isso a gente vê tantas coisas acontecendo naquela região tão sensível, né? Exatamente, tanta informação grave, a respeito dessa passagem fácil do tráfico internacional de drogas, das facções criminosas aqui do Brasil também. Segundo o levantamento do Ministério Público, escuta essa, Kenneth, o número de delegados caiu de 5, isso em 2023, para apenas 2 esse ano. Eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, especialista em segurança pública, que analisou essa situação pra gente. Vamos ouvir.
Boa noite, Karime Leão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, aí você consegue agora enxergar o diagnóstico de por que nós estamos aqui passando pela situação de alta criminalidade. O grande fluxo de drogas e armas que passa pelos nossos rios e que vai à África, à Europa, aos Estados Unidos. Porque você vê que o governo federal enfraquece a Força Federal no Estado para o enfrentamento dessa criminalidade e também por parte do governo do Estado esse enfraquecimento, essa leniência, essa lentidão, ou seja, esse conjunto de fraquezas estaduais e federais faz com que a criminalidade esteja em alta como está agora. Então é preciso reagir a isso. Espero que os novos governos adotem outra postura para que a gente possa de fato enfrentar essa criminalidade de uma maneira bem ordeira. 18 horas. Para o Ministério Público Federal, esse déficit ele provocou um acúmulo de trabalho e o volume de inquéritos policiais em tramitação saltou de 95 em 2024 para 141 em março de 2026. Foi identificado também que a carência se estende a escrivães e também agentes, gerando falhas sistêmicas e paralisações prolongadas em investigações importantes. E a gente tem tratado sobre essa questão da segurança pública nesses dias aqui no 18 horas, não é, Kennedy? Falando sobre a atuação do tráfico internacional de drogas, das facções do Comando Vermelho e do PCC aqui no estado. E a região é rota estratégica de combate ao tráfico internacional e, segundo o próprio Ministério Público, a unidade da Polícia Federal sofreu essa redução drástica no efetivo. A ação aponta uma contradição na gestão da segurança pública, visto que a Polícia Federal anunciou em junho de 2026 a criação de novas delegacias em Tefé e Humaitá, no interior do estado do Amazonas, além de Itaituba, no estado do Pará, usando servidores recém-formados. O argumento é que a expansão territorial não pode ocorrer em detrimento do funcionamento de unidades de fronteira que já estão sobrecarregadas, né? Exatamente, ao invés de abrir novas, por que não organiza as que já existem? Principalmente nessa região, né? Gente, a região é onde passa, é onde entram as drogas, é ali o corredor, essa tríplice fronteira, é o lugar que mais merece a atenção de todos, né? Do governo federal, do governo do estado e de toda a estratégia que combate aí a criminalidade, de toda a estratégia de segurança pública deve ter o foco nessa região. E diante desse cenário, é claro, o Ministério Público Federal pede à Justiça que ordene o governo federal, a apresentação de um diagnóstico completo num prazo de 15 dias e o restabelecimento provisório do contingente de 5 delegados em até 30 dias. Foi solicitado ainda que a União elabore e execute um plano definitivo técnico para a delegacia de Tabatinga, isso no prazo de 180 dias. É o mínimo, não é, Kennedy? A gente tem falado isso aqui. Sem estratégia, sem inteligência, não há como trabalhar a segurança pública, principalmente nas fronteiras. Com certeza. Agora até me recordo da fala do Coronel Amadeu Soares sobre o quanto o nosso estado, né, a Amazônia, de modo geral, está desprevenida, despreparada para combater o crime organizado. Porque enquanto o crime utiliza todas as forças em conjunto, tanto forças criminosas do Brasil, atuando em conjunto com as Farc, atuando em conjunto com forças internacionais, aqui no Amazonas nós não temos delegados ou agentes para poder investigar crimes, principalmente nessa região que é super sensível e que deveria ter uma força absurda, tanto do Exército, da Polícia Federal. Nós deveríamos ter também uma força especializada, principalmente na atuação fluvial, porque aqui a nossa logística, a nossa dinâmica em relação à segurança pública é completamente diferente do restante do Brasil. A gente não tem hoje uma guarda costeira que deveria fazer esse trabalho mais forte, mais ferrenho em relação ao combate contra o crime nas regiões fluviais. Então, de fato, ainda falta muita coisa, Karime. Ainda falta. E principalmente, gente, a gente sabe, tem que passar por inteligência. Não adianta ter projetos, propostas mirabolantes se não tem um foco na inteligência e na cooperação de comunicação de todas as polícias. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos.
Você está ouvindo 18 horas. Agora todo mundo sabe que aquela passagem aérea pra você dar uma volta, viajar, sempre é mais cara pra um Amazonas. Sair né, daqui do Amazonas é tudo muito caro, né, Kenny? Saiu no ranking, Karime, da Agência Nacional de Aviação Civil, que comprova justamente isso que a gente especula, que a gente especulava na realidade. É um fato, não é uma especulação. Nós estamos entre os 4 estados com a passagem mais caras do Brasil. Não é mentira não, viu? O Amazonas só perde para Roraima, que lidera o ranking, seguido por Rondônia e Acre. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, André. Viajar de avião ficou mais caro em 2026. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram que o preço médio das passagens domésticas comercializadas em maio chegou a R$ 632,53, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Para o Amazonas, o cenário é ainda mais pesado. Sem alternativas de transporte para longas distâncias, o avião é a principal opção da população para tratamento de saúde, estudos, trabalho e turismo, colocando o estado com a 4ª passagem aérea mais cara do país. A economista Michele Aracati explica que os impactos dessa realidade para os amazonenses podem ser evitados com planejamento. O consumidor ele precisa antecipar a compra da passagem aérea de 30 a 60 dias. Isso faz com que ele possa conseguir um preço mais acessível. Ele pode também fazer uma comparação de preços em sites diferentes ou em apps. Ou seja, acompanhar principalmente a flutuação do preço dessa passagem. Se ele puder ter flexibilidade também nas datas e horários, isso também ajuda. A orientação para quem pretende viajar é comprar os bilhetes com antecedência, utilizar programas de milhagem e ficar atento às promoções das companhias aéreas. A economista dá mais dicas para economizar. O ideal é que o consumidor ele possa buscar principalmente o que atende à expectativa dele, levando em consideração o seu orçamento, a disponibilidade que ele tem para poder fazer a compra e também observar sites confiáveis. É importante que o consumidor esteja sempre atento para que ele não vá comprar um produto o qual ele percebe na hora que ele vai voar que ele foi enganado. Vamos ouvir a opinião dos passageiros que aguardavam os voos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus, que comentaram sobre os altos preços das passagens. Qual o seu nome, sobrenome, profissão? Herculano Bride, sou aposentado. Em função que nós dependemos exclusivamente de aviões e barcos. Se nós tivéssemos estrada, possivelmente essas passagens aéreas poderiam ficar com um preço melhorado, mas como dependemos exclusivamente de avião, então as companhias se prevalecem dessa situação. Bom, meu nome é Adriane Vasconcelos, sou auxiliar de serviços gerais. Bom, algumas companhias aéreas o benefício vale a pena, né? Mas outras sem condições, pagam alto valor, sem poucas qualidades de usufruir, né? Fora que tem umas que demoram demais a sair, demora a chegar, né? Não, tem umas que vale a pena, outras não. Mas as passagens estão um valor absurdo. Meu nome é Carlos Alexandre Marra, sou médico do programa Mais Médico. O que o senhor acha, então, desses dados que colocam, então, o Amazonas como o 4º estado com uma das passagens mais caras do país? Sempre é caro. Se precisar se perder o voo, ter que comprar uma passagem de emergência, sempre paga caro. O senhor vê que tem algo que justifique esse valor alto, só acho que precisa melhorar mais? Acredito que seja inflação, né? As companhias, petróleo, combustível, acho que tudo influencia, né? Segundo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, um dos fatores que mais pressiona os preços é o combustível. O querosene de aviação acumulou alta de 68,5% no período analisado. Além disso, as companhias aéreas enfrentam custos elevados com manutenção de aeronaves, arrendamento de aviões e variação cambial, já que boa parte das despesas do setor é cotada em dólar.
Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora de notícia boa, Karime, para a economia do nosso estado do Amazonas. O governo do estado cedeu em incentivos fiscais de ICMS para indústrias do polo industrial de Manaus. Então, esse incentivo prevê crédito que variam de 55% a 100% entre as empresas contempladas. Estão fabricantes de setores como bebidas, eletroeletrônicos, construção civil e embalagens. A repórter Vanessa Lima explica pra gente direitinho essa situação, que na verdade é uma atualização, certo? Explica pra gente, Vanessa, como é que vai funcionar essa questão. Boa noite. Boa noite a todos. O governo do estado concedeu novos incentivos fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, atualizando vários benefícios que ainda não estavam inclusos, como explica Gustavo Igrejas, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Na verdade, o decreto 54.652 de 10 de julho de 2026, ele apenas faz um reenquadramento de projetos que já tinham sido aprovados pelo CODAN na regulamentação dada pelo decreto 47.727 de 2023. Essa é uma exigência legal de você ter uma atualização destes documentos aprobatórios. Não tem aí nenhuma nova aprovação de projetos, somente um reenquadramento do regulamento antigo para o regulamento novo. Na prática, esse crédito reduz o valor de imposto que as indústrias precisam pagar e, dependendo do tipo de produto fabricado, o benefício pode variar entre 55% e chegar ao limite máximo de 100%. As empresas que forem beneficiadas precisam ter os projetos técnicos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado, o CODAN, e, além disso, conseguir um laudo técnico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a SEDECT. Só depois disso é que as empresas podem aproveitar os benefícios. O objetivo é manter a competitividade das empresas instaladas em Manaus, incentivar novos investimentos, ampliar a produção e preservar empregos. O polo industrial é um dos principais motores econômicos do Amazonas, então essa medida fortalece esse centro industrial e acaba tendo impacto direto na arrecadação, na geração de renda e no mercado de trabalho. O governo do Amazonas aposta nesses incentivos para manter o polo industrial de Manaus competitivo no cenário nacional, garantindo que a indústria continue gerando empregos e movimentando a economia do Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E aí, motorista, já mandou pra gente o seu áudio? Ainda não? O que tá esperando, hein? Já envia logo o seu áudio de até 30 segundos para o nosso WhatsApp da Mix, que é o 92993121007. Responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. E abusa da criatividade, gente. É isso aí, daí originalidade. Chama um vizinho pra fazer com você, chama um amigo, de repente a pessoa que tá na corrida, que tá no seu Uber agora, pede aí pra ajudar, isso aí pra dar aquela força, mas é claro, estaciona primeiro, manda o seu áudio de até 30 segundos aqui pra gente, que no final do programa de hoje, a nossa banca julgadora vai ouvir aí e selecionar o mais criativo. E é claro, você sabe que se não ganhou hoje, amanhã tem mais. Amanhã você pode participar. Você que não ganhou hoje, manda novamente amanhã, mas só vale os áudios que a gente recebe durante o programa 18 horas, das 6 às 7 da noite. Vamos lá, gente. 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem. Participa da gente no 18 horas. Manaus agora 18 horas e 26 minutos. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos começar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, atualiza pra gente informações sobre a volta pra casa e a respeito desse vazamento, não é? Tem atualização, tem novas informações? Boa noite. Boa noite mais uma vez. Esse vazamento de gás em uma fábrica no Distrito Industrial
mobiliza, na verdade, agora as equipes do Corpo de Bombeiros, inclusive assusta moradores de diversos bairros aqui de Manaus que comentam, inclusive nas redes sociais, que o cheiro forte está sendo sentido em algumas regiões, como a Cachoeirinha, Praça 14, Aleixo e outras áreas aqui da capital. Esses são relatos publicados aí nas redes sociais. E os funcionários dessa empresa, eles precisaram deixar o local ali às pressas, e vídeos que circulam na internet, que a gente está acompanhando agora nesse momento, mostram ali essa nuvem de gás e a grande movimentação ali na área dos trabalhadores que estão na área externa ali por segurança, claro, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado e já está atuando aí nessa ocorrência. Até o momento não há confirmação oficial nem de feridos e nem as causas do vazamento. Então a orientação é para que a população evite se aproximar dessa área até que a situação seja totalmente controlada. O caso aí segue em acompanhamento pelas autoridades e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento, e a gente segue acompanhando essa situação. Agora, uma parcial do trânsito é pela Avenida Humberto Calderaro, que vai se aproximando da passagem de nível da Avenida Efigênio Salles. O trânsito está bastante concorrido por lá. E para quem vai seguir ali para dobrar, quem segue na Avenida Humberto Calderaro, tem aquelas duas opções: ou dobra para a esquerda e direita. Quem vai dobrar para a direita, para seguir no sentido da Bola do Mindu, também está um trânsito congestionado por lá. Então, se possível, evite. Agora vamos uma atualização agora sobre o frete dos caminhoneiros, que pode ganhar novas regras, isso em todo o país, porque o Senado aprovou o projeto que cria um piso mínimo para o transporte rodoviário de cargas, e agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. Essa proposta é aquela que determina que a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, vai definir os valores mínimos do frete com base nos custos reais da operação, como o combustível, claro, os pneus, a manutenção, seguros, salários, tempo de carga e descarga e também outros gastos do transporte. Então esse texto também prevê multas que podem chegar a R$1 milhão para quem descumprir o piso mínimo. E além disso, todas as operações do transporte vão precisar ser cadastradas e também identificadas por um código específico. E vale lembrar aqui que durante essa votação, os senadores eles retiraram do texto aquele trecho que fixava um salário mensal de R$5 mil para os caminhoneiros. Então a remuneração vai continuar sendo definida por negociações coletivas. E outro ponto incluído ali no projeto, ele prevê o perdão de multas aplicadas a caminhoneiros durante as manifestações de 2022. No entanto, essa expectativa de que esse trecho seja vetado pelo presidente Lula tem essa possibilidade também. Então essa proposta, ela que foi aprovada em meio a ameaças de paralisação da categoria, agora ela depende da sanção presidencial para entrar em vigor. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos para o bloco de política com Kennedson Paes. Kennedson, você acompanhou a votação na Assembleia Legislativa, né, a respeito do novo presidente da casa e foi eleito novamente, né, Adjunto Afonso. Lembrando que precisou ter essa votação, precisou ser escolhido novamente o novo presidente da casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, porque o Roberto Cidade, ele assumiu o governo do estado. Conta pra gente como é que foi. Então, Karime Leão, essa sessão ela foi marcada por pelo menos 5 votos contrários, porque a gente está falando de 24 deputados estaduais, 19 deputados votaram. Desse número, a grande maioria votou favorável ao deputado estadual Adjunto Afonso. A grande maioria defendeu a permanência do presidente, que até então estava como presidente interino com a saída de Roberto Cidade. E aí o que aconteceu? 5 deputados, dentre eles 4 do PSDB, que é do partido liderado pelo senador Omar Aziz, decidiram votar não em relação à eleição do deputado Adjunto Afonso, que foi verificado, que foi deixado dito, Karime, diante desses candidatos que votaram, como Alessandra Campelo, a secretária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, também faz parte do conjunto do PSDB. Votaram também desfavorável em relação a essa votação a senadora Mayra Dias, o deputado estadual Wilke Barreto. Votaram também em relação o Thiago Abraim, que ele não faz parte do PSDB, mas é do MDB, partido liderado pelo senador Eduardo Braga, e esse conjunto de deputados decidiram não
né, em relação a essa votação do deputado Adjunto Afonso. E o que foi muito mencionado também, Karine, que foi questionado inclusive pelo deputado Rosenha, deputado estadual Rosenha, foi em relação a essa questão que ele até definiu como apêndice do governo, ou seja, foi dito pelos próprios deputados, esses que votaram de forma desfavorável ao deputado Adjunto Afonso, que a casa legislativa ela precisa ter uma independência, precisa ter uma autonomia maior para que as pautas que surjam dentro da Assembleia Legislativa representem o interesse da maioria dos deputados estaduais. Então, de fato, isso foi muito batido. O deputado Wilke Barreto falou muito sobre essa independência. É claro que todos mantiveram ali o decoro parlamentar, todos respeitaram a posição do deputado Adjunto Afonso. No entanto, outro tema também chamou a atenção, que foi o fato de que na última reunião que teve em relação a exatamente manter o deputado Adjunto Afonso, que até chegou ao Supremo Tribunal Federal essa decisão, os deputados eles questionaram o fato de eles não terem sido avisados em relação a essa pauta que estava no meio de uma causa animal e no meio desse bolo todo, que até é uma pauta jabuti, como eles costumam mencionar, eles questionaram também essa questão. Só que até o próprio deputado estadual Adjunto Afonso, ele fez questão de mencionar de que as pautas elas são previamente divulgadas para os deputados estaduais, todos eles têm acesso às mesmas documentações, aos mesmos sistemas, é informado tempos anteriores a essa votação acontecer, ou seja, eles tinham acesso à informação. Caso eles não tenham tido acesso através do sistema, aí foi uma questão individual, quem sabe quais são os motivos, cada um deles deve ter alguns motivos, mas o fato é que o deputado deixou claro, agora presidente, deixou claro que todos foram informados a respeito sobre essa votação. Eu separei um trecho da fala na tribuna do deputado e presidente Adjunto Afonso, que falou sobre esse cenário. Vamos ouvi-lo. Primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui juntos hoje, todos os 24 deputados, participando aqui desta eleição. E agradecer aos senhores deputados, aqueles que votaram e também aqueles que não votaram, porque isso é o exercício da democracia. Esta casa certamente não será um puxadinho, tenho a certeza disso. Nós aqui, deputados, nós representamos, todos nós aqui representamos parte da sociedade do nosso estado, e a intenção nossa é que a gente possa representar bem esse povo, a população que nos elegeu. Portanto, que hoje vocês aqui me dão a legitimidade para que a gente possa continuar até 31 de janeiro. Então, esse mandato certamente será de discussão, de diálogo com os senhores, para que a gente possa continuar esse trabalho. E além disso, Karime, o prazo para permanência do cargo é até o dia 31 de janeiro de 2027, ou seja, ele foi eleito agora para esse segundo biênio da sua gestão. E o que foi muito mencionado também, Karime, foi em relação aos concursados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eles fizeram, inclusive, tentaram fazer uma manifestação ali para que a imprensa pudesse visualizar o número de pessoas que já haviam sido passado nesse concurso, faltavam ainda ser chamadas para poderem assumirem os seus trabalhos, os seus postos na Assembleia Legislativa. Lembrando que nós temos um prazo agora eleitoral e isso deve ser feito de forma urgência. Sobre esse tema, até dando resposta para quem estava lá e talvez não tenha recebido uma resposta mais efetiva, o deputado Adjunto Afonso mencionou que essas tratativas em relação às chamadas de concursados na ALEAN vão ser feitas de forma, com o passar do tempo, de forma gradual, para que eles possam chamar de acordo com as necessidades que são, nesse momento, as necessidades que exigem a atividade dos profissionais nesse momento da Assembleia Legislativa. Caso não venha a haver uma necessidade tão grande para as funções que eles vão chamar nesse momento, talvez depois das eleições isso daí venha a acontecer, mas foi dito que sim, eles serão chamados em um momento adequado, Karime Leão. Tá certo. Agora, Kennedy, vamos lá. A decisão do Alexandre de Moraes, vamos lá para Brasília, contra o Flávio Bolsonaro pode ter um efeito contrário ao esperado e fortalecer aí a pré-candidatura dele mesmo. Então, Karime, o fato é de que
no universo político, ou seja qual for o universo, muita gente tem aquele estigma de Davi contra Golias, né? E o fato é que essa decisão, mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela acaba até juntando pessoas que são a favor ou contra até o próprio Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que com essa decisão fortalece o nome de Flávio Bolsonaro da mídia, as pessoas comentam mais sobre a decisão, aí tem mais pessoas que acabam levando o embate político para as redes sociais. O fato é que o nome dele fica repercutindo sem bastante dúvida. E tem uma reverbera de forma completamente diferente do que com certeza o próprio Supremo Tribunal Federal, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, gostaria de fazer, que é evitar fazer propaganda eleitoral antecipada. Esse que foi o motivo mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que possivelmente estava acontecendo isso nesse momento. Ao ler essa carta, Flávio Bolsonaro acabaria tendo mais probabilidade de ter aceitamento de várias pessoas, de grupos políticos diferentes, mas o fato é que muita gente acabou observando esse cenário como um ponto positivo, até o próprio Flávio Bolsonaro. Inclusive o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, não chegou a comemorar, mas falou que essa decisão tinha sido um tiro do pé para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Karine. Não duvido. Kennethson, vamos lá, temos pesquisa nova, saída hoje, né? Divulgada hoje para governo do estado do Amazonas. Conta pra gente. Essa pesquisa traz pra gente detalhes a respeito sobre a corrida eleitoral rumo ao governo do estado do Amazonas. Na pesquisa estimulada, a pesquisa do Instituto Action, ela mostra o senador Omar Aziz liderando ainda com 30% das intenções de voto, Karime, tanto aqui na capital como também no interior do estado. Daqui a pouco eu falo essa diferença, mas o fato é que ele se mantém nessa mesma posição. Lá em maio de 2026, ele aparecia com 38%, ou seja, perdeu apenas 1% das intenções de voto. Logo em seguida, aparecem empatados na segunda colocação a professora Maria do Carmo e o atual governador Roberto Cidade. Davi Almeida fica na quarta colocação, com 18% das intenções de voto. Isso eu tô falando da pesquisa estimulada, quando a pesquisa indica para o eleitor quais são os possíveis nomes nessa disputa para o governo do estado do Amazonas. Em relação à diferença entre capital e interior do estado, muita gente acaba fazendo essa avaliação na hora de poder usar esses dados para utilizar uma estratégia e alcançar novos eleitores. Nesse cenário que a gente fala sobre Manaus, interior do estado do Amazonas, o Roberto Cidade, ele aparece, Karime Leão, tecnicamente empatado com o senador Omar Aziz em relação aos votos aqui na capital. Esses dados eles mostram um empate técnico entre Roberto Cidade e o senador Omar Aziz, com essa intenção de votos aqui na capital do estado do Amazonas. Em relação aos outros nomes que a gente fala agora, o índice de rejeição, permanece o ex-prefeito de Manaus liderando esse índice de rejeição com 30% das intenções de votos, que foi ali dito pelos eleitores. Em seguida aparece Maria do Carmo com 24%, Omar Aziz com 20% e o Roberto Cidade aparece entre os menos rejeitados, entre os candidatos menos rejeitados, com 15% das intenções de voto. Ou seja, mais uma vez a gente fala sobre esses números de rejeição, né, Karime? Realmente chama a atenção, estão bastante elevados. Você quer que eu fale também da pesquisa de intenção de voto para o Senado, Karime? Claro, Leão? vamos lá. Vamos lá. Essa pesquisa de intenção de voto para o Senado, ela é muito interessante porque traz pra gente tanto o primeiro quanto também o segundo voto e essa diferença entre Manaus e interior do estado do Amazonas, Karime. A gente tem aqui dados em relação a essa pesquisa. O senador Eduardo Braga, ele permanece ainda liderando também as intenções de voto, ele aparece com 28% das intenções. Logo em seguida aparece capitão Alberto Neto com 19% das intenções de voto e logo em seguida aparece o ex-governador Wilson Lima com 15% das intenções de voto. Essa pesquisa ela tem margem de erro de quase 2 pontos percentuais. Se formos levar em consideração, atualmente temos capitão Alberto Neto e o Wilson Lima em empate técnico, Karime Leão, que coloca ainda mais, essa disputa fica ainda mais acirrada em relação à segunda vaga para o Senado. E tanto é que esse até foi assunto em relação a mudanças no tabuleiro de quem vai concorrer para o Senado, quem não vai. De fato, os números têm mostrado que esses
esses índices, de fato, essas mudanças de estratégias podem privilegiar um senador, que é o senador Eduardo Braga, quando a gente fala no campo mais à esquerda. No campo mais à direita, a gente tem o capitão Alberto Neto e o Wilson Lima, que se diz também de direita, né? Então, de fato, tem esses dois campos políticos agora polarizados. Só pra gente ter uma noção em relação a esse número da esquerda, também temos o Marcelo Ramos, que aparece com 8% das intenções de voto, e ali o campo centro-direita aparece Marco Jota com 7% das intenções de voto e Plínio Valério com 11% das intenções de voto. Fica ali na quarta colocação, mas quem sabe esses números podem mudar e isso daí vem a dar muito trabalho também, né, Karime? Ou seja, a campanha oficial ainda nem começou, então muita coisa vai acontecer. Com e certeza. Você segue atualizando e acompanhando esses movimentos aqui pra gente. Kennedson Paz no bloco de política do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira nublada, com pancadas de chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado, com cerca de 20% de chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com céu nublado e ao longo da tarde as nuvens se intensificam, trazendo cerca de 60% de chance de pancadas de chuvas com trovoadas, que podem se estender até a noite. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 98%. 18 horas. Enquanto o mundo do trabalho muda aí em ritmo acelerado, e a gente vê isso, cresce também a discussão sobre a garantia dos direitos dos trabalhadores. Tá uma polêmica, não é, Kennedy? Com certeza, Karime. O encontro promovido pela OAB Amazonas vai reunir no começo de agosto agora especialistas da região norte para tratar sobre os impactos das transformações nas relações sobre o trabalho e também os rumos da proteção aos direitos trabalhistas. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Odinei Araújo. Manaus vai receber nos dias 6 e 7 de agosto um encontro que promete colocar em debate os principais desafios do direito do trabalho. O evento reunirá magistrados, procuradores, advogados, professores e estudantes para discutir como as mudanças no mercado estão impactando a vida de quem vive do próprio trabalho. De acordo com Juliana Coimbra, presidente da Associação da Advocacia Trabalhista do Amazonas, o encontro se consolida como um importante espaço de reflexão, debate e articulação sobre os desafios do direito do trabalho na região norte e no país como um todo. Promovido pela Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, ABRAT, em parceria com a AMAT, Associação do Amazonas, e outras 5 associações da região norte, o evento reunirá profissionais, magistrados, estudantes e operadores do direito para discutir o enfraquecimento das garantias trabalhistas e seus impactos sociais. Contará com a presença ilustre da ministra do TST, Delaide Arantes, na palestra magna de encerramento, do vice-presidente do TRT da 11ª Região, desembargador Davi Melo, na palestra magna de abertura, e outras grandes palestras com grandes nomes da área. Oportunidade única, não fiquem de fora. Com o tema O Desmatamento do Direito do Trabalho, o encontro vai abordar assuntos como trabalho escravo contemporâneo na Amazônia, inteligência artificial, negociação coletiva e o papel da justiça do trabalho. Enquanto a tecnologia avança e as relações de trabalho mudam, garantir direitos e evitar a precarização continua sendo um dos maiores desafios para o país. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em uma pequena alta de 0,01% e segue cotado aos R$5. O euro também fechou em alta de 0,4% aos R$5,82. E o Bitcoin fechou em alta de 0,61% aos R$331.404. E o Bovespa fechou em queda de 0,42% aos 175.898 pontos. A produção de motocicletas no Polo Industrial
de Manaus cresceu 6,3% no primeiro semestre desse ano e registrou melhor resultado para o período em 15 anos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Entre janeiro e junho desse ano foram produzidas 1.063.397 unidades. A indústria do Amazonas voltou a crescer em maio e registrou um desempenho acima da média nacional. Enquanto que a produção industrial do Brasil caiu 0,2%, a do Amazonas avançou 2,1% nesse período. Isso segundo dados do IBGE. E André Meirelles traz pra gente os detalhes. O levantamento mostra que o Amazonas teve a quarta maior alta entre os estados pesquisados. O resultado reverte a queda de 1,2% registrada entre março e abril e indica uma recuperação da atividade industrial no estado. O principal destaque foi o setor de fabricação de derivados de petróleo e biocombustíveis, que cresceu 94,1% em comparação com maio do ano passado, como explica o chefe de divulgação de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. O resultado positivo no mês destaca a capacidade do Estado em superar as oscilações do mercado e se posicionar acima do desempenho médio verificado nacionalmente. O setor de refino de biocombustíveis consolida-se como o grande motor desse crescimento pontual, mostrando força e compensando as dificuldades enfrentadas por outras atividades industriais. Adjalma Nogueira disse ainda que, em contrapartida, o setor de máquinas e equipamentos apresentou a maior queda, com retração de 44,8%. O recuo persistente em segmentos de bens de capital e maquinários evidencia que alguns eixos fabris estratégicos do polo industrial da Zona Franca ainda demandam atenção para consolidar uma retomada uniforme. Apesar do resultado positivo em maio, o Amazonas ainda acumula queda de 2,7% na produção industrial de 2026. No mesmo período, a média nacional apresenta crescimento de 1,4%, o que mostra que o estado ainda tenta recuperar as perdas registradas no início do ano. É o que afirma Adjalma Nogueira. Embora o desempenho mensal traga otimismo, o balanço de médio prazo nos lembra da necessidade de cautela, já que o indicador a longo prazo ainda aponta para uma retração. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal Produção Física Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que acompanha o desempenho da indústria em todo o país. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta agora uma oportunidade que pode transformar, gente, a vida de muitos jovens aqui em Manaus. Um projeto voltado para quem quer dar os primeiros passos na fotografia e está com inscrições abertas. Além da formação gratuita, os participantes, escuta essa, Kenneth, ainda vão receber uma bolsa mensal de R$450 para participar do curso. Olha aí que legal. E essa iniciativa ela é voltada para jovens que vivem em bairros periféricos da capital e quer incentivar novos olhares sobre a Amazônia, mostrando a realidade das comunidades por quem conhece essas histórias de perto. E quem explica pra gente mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Vanessa Lima. Boa noite a todos! Estão abertas as inscrições para a primeira edição do projeto Olhai por Nós, a visão da juventude amazônida. Uma iniciativa do coletivo Arte Ocupa que vai selecionar 10 jovens para uma formação gratuita em fotografia com bolsa mensal de R$450. A organizadora do projeto, Sara Campelo, traz mais detalhes sobre o curso e comenta que as aulas vão muito além da técnica. O projeto Olhai por Nós, a visão da juventude amazônida, irá selecionar 10 jovens de 15 a 29 anos para participar de um processo formativo em fotografia por 3 meses com fotógrafos profissionais. Durante esses 3 meses, os participantes irão desenvolver atividades como conversas dinâmicas, exercícios de criação voltada ao registro dos seus territórios, cotidiano e culturas que fazem parte de suas vivências. Cada jovem receberá uma bolsa mensal de R$450. E para participar, não precisa ter experiência com fotografia. Basta morar
estudar em Manaus, ter entre 15 e 19 anos e menores de 18 anos precisam apenas da autorização do responsável. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo perfil do coletivo Arte Ocupa no Instagram, onde também está disponível o edital completo. No encerramento do projeto, cada um dos 10 participantes terá uma fotografia escolhida para integrar uma exposição coletiva no Museu Cidade de Manaus. A expectativa é que esses jovens terminem o projeto acreditando no valor do próprio olhar e percebendo que suas experiências também merecem ocupar espaços de destaque. Volto com vocês. 18 horas. Cultura e entretenimento. Vamos seguir falando de coisa boa da cultura? Escuta essa agora, sobre uma ação pra lá de interessante. Vamos falar sobre o circuito imersivo que leva música erudita e regional para a escola pública aqui em Manaus. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a idealizadora do projeto, que é a Regina Santos. Ela é musicista, compositora e arte educadora. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, minha querida. Muito obrigada pelo convite, por essa comunicação com a população. Comunicar, sobre o projeto, falar um pouquinho sobre o projeto, sobre as atividades do projeto, dentro da escola pública. Pronto, e como é que surgiu a proposta desse programa, desse projeto, que é Concerto Música para Todos, não é isso? O projeto Concerto de Música para Todos está voltado para a rede pública, de forma gratuita. Nós ficamos durante uma semana dentro da escola pública, com vários educadores musicais, aulas de violão, flauta, canto coral, percussão, atividades para os alunos da escola, e depois, no último dia, nós fazemos um grande concerto didático para os alunos da escola, Então, assim, é interessante que eles participam da construção todo o repertório, não são apenas vão só tocar ou cantar, eles vão ajudar a construir o repertório, conhecer um pouco dos ritmos que vão tocar. Então, assim, eles participam de todo o processo de criação do concerto. E pro final, a gente leva para a escola uma grande apresentação dos talentos da escola, do que durante a semana foram se colhendo os frutos dessa vivência artística dentro da escola pública. Agora, esse projeto é tão interessante porque leva a cultura para os bairros, e como você falou, eles fazem parte de todo o planejamento, da escolha das músicas, tocam. Isso pode acabar até revelando novos artistas para o estado do Amazonas, Com certeza, assim, essa vivência prática, de estar numa música, compondo com a gente, elaborando todo o repertório, conhecendo as atividades que cada músico tá ali com eles, tá apresentando, os instrumentos musicais também que eles conhecem. Então, assim, as várias possibilidades de formação artística, porque não é o padrão apenas das orquestras, Nós podemos formar vários grupos musicais com vários tipos de instrumentos. Então, a ideia do projeto é essa, mostrar as possibilidades de formação musicais, artísticas e também como eles podem variar esses ritmos durante a orquestra que nós formamos dentro da escola. Legal. Perfeito. Agora, é voltado para alunos de que idade, de que série? Nesse primeiro momento, nós estamos numa escola lá no bairro Santa Teovina, da Escola Municipal Desembargador Oyama Ituaçu. São crianças do 6º ano, que participam toda uma semana, com a gente nas escolas. E o projeto, a intenção é que cada vá para escolas diferentes, Consiga agregar pequenininhos, os grandes. Então, assim, porque cada tamanho há uma didática diferente, há um repertório diferente, mas que também eles podem fazer. Então, nesse primeiro momento, nós estamos lá, ficamos de 13 a 17 na escola, elaborando essas oficinas, esse projeto todo, e a intenção é que levarmos para mais escolas da cidade de Manaus. Agora conta pra gente, pra finalizar, como é que uma instituição de ensino faz pra receber e ter essa ação, gente? O Concerto Música para Todos. Conta pra gente. A gente tá fazendo um mapeamento da cidade. A intenção é que o projeto vá em todas as zonas da cidade de Manaus. Nós começamos com a Zona Norte, agora no bairro Santa Teovina, e nós fazemos uma pesquisa, mas todos aqueles professores, educadores, enfim, diretores que queiram que o projeto esteja na escola, nós temos nossa Instagram, que é o Território Cênico, Regina Território Cênico. Você pode chamar a gente lá e querendo propor que o projeto vá para sua escola, E de forma gratuita, a gente leva todo o material. O que a gente só pede apenas é o espaço, E que a gente consiga conciliar, as atividades da escola junto com o do projeto.
Perfeito, muitíssimo obrigada pela sua presença. O espaço é seu, se quiser voltar para falar de outras escolas que vão ser contempladas, resultado desse projeto lá em Santa Etelvina, estamos aqui à disposição. Muito obrigado por estar aqui com vocês, promovendo essa atividade, divulgando a atividade, e eu espero estar em breve com novas atividades em outras zonas da cidade de Manaus e também mostrando os resultados dos talentos que a gente descobriu durante essa semana na escola pública. E quero deixar um grande agradecimento à escola que acolheu o projeto, que recebeu o projeto de de braços abertos e deu toda a oportunidade que o projeto acontecesse na escola. Perfeito, combinado. Vamos aguardar você aqui. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Boa noite, conversando aqui com a gente. Conversamos a respeito do projeto Concerto Música para Todos. Conversamos com Regina Santos, que é a idealizadora desse projeto. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. Antes de falar a respeito do trânsito a essa hora em Manaus, 6 horas e 56 minutos. André, traz pra gente atualizações a respeito dessa situação, desse vazamento químico que aconteceu no Distrito Industrial. Conta mais. Na Petroquímica Inova, que mobilizou e mobiliza nesse momento equipes de emergência, inclusive assustou também os trabalhadores do Distrito Industrial aqui de Manaus, começou agora pela tarde. Então, por medida de segurança, os funcionários de diversas empresas instaladas nas proximidades foram orientados a interromper as atividades e deixar imediatamente os locais de trabalho. E os vídeos gravados por trabalhadores que mostram ali centenas de pessoas saindo às pressas das fábricas e também aguardando em áreas externas enquanto a situação era monitorada, a gente tem completo no Instagram, @18horasnews, você pode acompanhar daqui a pouco. E aqui, o cheiro forte, ele também foi relatado por moradores de diversos bairros aqui da capital. São diversos bairros, Cachoeirinha, Praça 14, Aleixo, Glória, Santo Antônio, entre outras regiões. Até o momento não há registro oficial de feridos. Também ainda não foram divulgadas as causas do vazamento, nem qual foi o tipo de gás liberado, se a substância apresenta de fato risco à saúde da população. Mas a gente tem claro aqui as orientações da Secretaria de Saúde, do SAMU, sobre essa situação. Se o cheiro estiver muito forte, a recomendação é sair imediatamente da área, principalmente se houver sintomas como irritação nos olhos ou nariz, dor de cabeça, aquela tontura ou náusea. E quem estiver próximo ao local deve evitar se aproximar da área de vazamento e também não tentar registrar imagens ou investigar o que aconteceu, ou pelo menos pegar o celular, que corre risco também aí por ser um produto químico de gás, para tentar registrar no local perto. E nas residências, se o odor estiver vindo da rua, o ideal é manter portas e janelas fechadas e desligar aparelhos que puxem ar externo. Já se o cheiro estiver mais forte dentro de casa e o ar do lado de fora estiver melhor, a orientação é ventilar o ambiente. Agora, crianças, gestantes, idosos e pessoas com asma, doenças pulmonares ou cardíacas devem ser retiradas dessas áreas onde o odor estiver mais intenso. As autoridades também pedem que a população anote o bairro, a rua, o horário em que o cheiro começou, a intensidade, a duração e os sintomas apresentados. Então, essas informações ajudam também na investigação. Em caso de falta de ar, desmaio, dor no peito, vômitos, aqueles vômitos persistentes ou dificuldade para respirar, a orientação é procurar atendimento imediato ou acionar agora o SAMU pelo 192. E para ocorrências relacionadas ao vazamento ou risco químico, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a rede de saúde já foi mobilizada para atender possíveis casos e a Fundação de Vigilância em Saúde também monitora a situação. E em caso de dúvidas sobre exposição a esses produtos químicos, o CIATOX, que é do Hospital Universitário Getúlio Vargas, atende pelo Disque Intoxicação, que é pelo 0800 722 6001. 0800 722 6001. É importante que se estiver passando mal, se tiver sido intoxicado, acionar aí
desses órgãos competentes. Volto com vocês. Muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Agora 7 em ponto, temos o vencedor, né, do nosso concurso cultural. Vamos ver, gente, quem ganhou foi Jefferson Souza. Ele mandou o áudio mais bacana, mais criativo. Vamos conferir. Boa noite. É na Rádio Mix 18 horas que eu vou participar, na esperança de ganhar 40 litros para trabalhar. Na retaguarda, a Rádio Mix me informa o trânsito sem parar. E o posto Atem nos dá força para seguir e nunca desanimar. Deus lá no alto sempre a me proteger, minha família ao meu lado, razão do meu viver. Com fé, dedicação e vontade de vencer. Essa promoção pode fazer meu sonho acontecer. Muito legal, muito legal. Eu acho que eu inspirei o Jefferson aí, né, olha cara? Olha aí, o Kenneth inspirou a criatividade da galera. Boa noite, o senhor tá com a gente na linha? Boa noite, com certeza. E aí, seu Jefferson, o que o senhor tá sentindo de ganhar 40 litros de gasolina direto do Ativa Max Atem? Rapaz, estou muito feliz, ó. O carro nunca tinha visto 40 litros. É muito litro, mano. Agora, seu Jefferson, conta pra gente qual que é a parte do programa aqui que o senhor acompanha, o programa 18 horas, que o senhor mais gosta? É da área da política, esporte, como é que é? Bom, eu gosto de participar, de escutar todos os segmentos, né? Principalmente o trânsito, que é caótico aqui na nossa cidade. Então, às vezes, quando vocês dão a sugestão, a gente já está desviando o caminho. Ah, que legal. Agora, seu Jefferson, aproveitando que o senhor está aqui ao vivo com a gente na Rádio Mix, manda um recado para os seus colegas de trabalho também, para participarem dessa promoção, né? Que o senhor já ganhou e outras pessoas também podem ganhar, né? Com certeza. Então, pessoal, parceiro de aplicativo, vamos tentar, porque não é 40 litros que se encontra em qualquer canto. E usa a criatividade, né, amigo? A gente perdeu o sinal, mas daqui a pouquinho a nossa produção vai entrar em contato com o Jefferson, né? Com o Jefferson Souza, ele que foi o vencedor do nosso concurso cultural aqui do 18 horas, programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Se você não ganhou hoje, manda amanhã novamente seu WhatsApp, o seu áudio de 30 segundos pra gente aqui no 18 horas. Com certeza você vai ganhar, só usar a criatividade como o nosso amigo vencedor de hoje usou, não é, Kenneth? Exato, já manda mensagem pra gente durante a programação do 18 horas. Gente, Manaus agora, 19 horas e 3 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É grave a situação do combate ao narcotráfico na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru. E quem diz é o Ministério Público Federal. O órgão informou que o efetivo da Polícia Federal em Tabatinga, no Amazonas, sofreu redução drástica e entrou na Justiça para exigir que o governo federal recomponha o efetivo na área, que é uma rota estratégica de combate ao narcotráfico. O número de delegados na Tríplice Fronteira caiu de 5 em 2023 para apenas 2 em 2026. O Ministério Público pede à Justiça que ordene à União a apresentação de um diagnóstico e o restabelecimento provisório do contingente de 5 delegados em até 30 dias. O fato é que, sem um efetivo policial federal na fronteira, é óbvio que a situação favorece a impunidade do narcotráfico e, com ele, o aumento da violência que se alastra junto com o avanço das facções criminosas na Amazônia. As lideranças políticas no Amazonas, no Congresso Nacional, devem atuar para reverter a situação. Devem reivindicar a urgente reposição e aumento do efetivo policial e de combate ao narcotráfico na fronteira do estado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth São Paz. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.